Eu gosto é de verão, a Fúria do Açúcar também. Eu tenho cá para mim que o Francisco Gomes e o André Ferreira também não desgostam lá muito assim do tempinho quente. Não é, Eu rapazes? adoro. Eu também adoro. Acho muito melhor do que no frio. Liberdade de expressão com os nossos politicamente incorretos. É sempre assim à sexta-feira por esta hora. Com o André Ferreira e o Francisco Gomes. Rapazes, os próximos minutos são da vossa responsabilidade. Bom trabalho. Obrigado mais uma vez e mais uma semana por estarmos aqui a exercer a nossa liberdade de expressão e vamos começar, amiguinhos. Vamos começar a falar da vitória que o Porto teve frente à Juventus nas duas eliminatórias. A primeira mão venceu em casa por 2-1 e na segunda mão, apesar de ter perdido por 3-2 no jogo da segunda mão, as regras ditam que os golos marcados fora contam mais do que os golos marcados em casa e, portanto, o Porto conseguiu, mesmo perdendo, conseguir festejar e da maneira que festejou, como todos os portugueses viram, a sua passagem aos quartos de final e, obviamente, que nos enche de orgulho, apesar de eu e Francisco não sermos assumidamente portistas, isto nos dá orgulho vermos então uma equipa portuguesa a representar bem Portugal nas competições europeias e obviamente aqui os parabéns para o Futebol Clube do Porto, que continuem e consigam chegar à final e quem sabe vencer e obviamente deixaram aqui grande orgulho a todos os portugueses e agora a Juventus e os italianos virem reclamar de Cristiano Ronaldo só uma coisinha, Cristiano Ronaldo não joga sozinho, são precisos mais 10 porque Cristiano Ronaldo é bom, mas não há mais 10 cópias dele, ok? Vamos lá ter atenção a isso. Assim faço minhas as palavras do André, nestes parabéns ao Futebol Clube do Porto, dizer uma coisa, para as Juventus era muito mais fácil se acreditasse numa coisa chamada treinador. Costuma estar sentado no banco, André Pirlo foi um grande craque do futebol, devia ser preso por ser ilegal por uma equipa com tão bons jogadores a jogar tão mal. Passando para o segundo ponto e começando aqui pelos parabéns a também atletas portugueses, vou começar com os mais recentes, medalhados de ouro no atletismo desta vez. Estando neste momento a decorrer em Nantes os campeonatos europeus para atletas com deficiência intelectual, e isto vão ocorrer até domingo, na cidade francesa de Nantes, e Portugal logo no primeiro dia já arrecadou 3 medalhas, 2 de ouro e uma de bronze. Com o ouro ficou Ana Filipa e Lenine Cunha, ambos também no triplo salto feminino e masculino. E nos 1500 metros, Cristiano Pereira conquistou o bronze, medalhas para Portugal. Portugal vai continuar a participar, até domingo ainda vai haver competição neste europeu e para a semana teremos aqui mais medalhas, esperemos nós. E também nos campeonatos europeus de atletismo, Portugal surpreendeu, ganhando 3 medalhas de ouro, 2 no triplo salto com Pedro Pichardo e Patrícia Mamona, e no lançamento do peso com Auriel Dungomo, arrecadaram assim as medalhas de ouro, sendo Portugal o segundo país com mais medalhas, apenas atrás da Holanda, aliás, que teve 4, porque nos campeonatos europeus, ao contrário dos Jogos Olímpicos, não contam as medalhas como um todo, contam apenas as medalhas de ouro. Parabéns aqui aos atletas portugueses que arrecadaram isto e para alguns que dizem que Portugal tem que ter uma ditadura de portugueses de bem, só que com apenas uma cor de pele, que vejam o vídeo de Patrícia Mamona quando sobe ao pódio a receber a medalha de ouvir a portuguesa e se calhar metam a viola no saco e vão aventurar-se para outros lados que não a política portuguesa. E aqui vemos que dois portugueses de bem, pelo menos, não são originalmente portugueses, mas decidiram sê-lo assim e representar Portugal. Portanto, é bom ver exatamente e parabéns a estes 6 atletas que conseguem mostrar que Portugal também consegue ganhar em outros campos sem ser no futebol. Vamos passar agora para os temas e vamos começar na polémica que envolveu os maias no início desta semana ou no final da outra. Que uma investigadora cabo-verdiana que está a estudar na Universidade de Massachusetts, chamada Vanusa Vera Cruz Lima, disse, ou fez um estudo relativamente aos maias, que vou referir que foi publicado em 1888, em que ela diz que este livro, esta obra, transmite uma imagem de África como sendo uma terra de selvagens e incivilizados que resulta na justificação da exploração portuguesa neste continente. Ela então refere outras várias passagens que pronto, são racistas, na opinião da senhora, obviamente toda a gente também se considera racista, e ela diz que, na sua opinião, não retiram nem acrescentam valor à obra, mas que justificam a inclusão de um comentário pedagógico. Penso que esta frase foi acrescentada depois desta polémica toda surgir,
E a verdade é que, obviamente, que nós, enquanto estudantes dos maias há bem pouco tempo, percebemos isso, que os maias, e entre outros livros, entre outras obras que foram estudadas antes do século XX, porque são as obras antes do século XXI, porque temos também o Memorial do Convento, mas são aquelas grandes obras dos nossos grandes autores. E obviamente que aqui no caso dos maias é certo que sim, um livro de 1888, onde ainda existia algum racismo, algum preconceito por parte entre os brancos e negros, obviamente que é perceptível que isto também iria transparecer na obra. Obviamente que ninguém, no seu perfeito juízo, acharia que Eça de Queiroz, por mais inteligente que o senhor fosse, iria pôr naquela altura, tanto é que queria que as pessoas lessem a sua obra, não ia pôr naquela altura brancos e negros no mesmo patamar. Obviamente também porque ele quis descrever a sociedade conforme estava naquela altura. E depois veio a Associação de Professores também referir que os maias são considerados uma obra de leitura, também uma obra de leitura obrigatória, penso que para o secundário. Esse em primeiro ano. Exatamente, é sempre primeiro ano, obrigado Francisco, e obviamente que eles também vêm dizer que isto vai implicar uma análise, para além de toda a análise que é feita na obra, esta também implica uma análise de preconceitos raciais no discurso narrativo e das personagens, assim como inserir esse discurso no contexto histórico. E aqui está, esta parte final é bastante importante para se perceber que estas coisas podem existir, têm de ser incluídas no seu contexto histórico. Nós, obviamente, que tudo o que é feito no nosso país, e nós somos o país mais velho da Europa, se não do mundo, e nós temos aqui terem atenção que tudo o que é construído, a maior parte, grande parte do que foi construído no nosso país é antigo e são coisas construídas já em tempos onde não havia igualdade, e nós temos de perceber isso, nós temos de perceber exatamente o contexto histórico destas coisas, que obviamente que elas surgiram numa altura e obviamente que agora são dadas relativamente a isso, para nós também percebermos não só o autor, mas também a situação que era vivida, não só nas aulas de história, não é? Mas também para nós percebermos através destas obras como é que era a situação vivida naquela altura, e por isso, obviamente que estar sempre a vir aqui, maçar, entre aspas, as pessoas, a pegar as coisas assim ao pormenor e dizer não, isto é racista, isto é xenófobo, isto é discriminatório, é uma bola de neve, porque agora começou, né, nos Estados Unidos, vai prolongar-se para os outros países e vai aí uma bola de neve, e daqui a bocado estou a dizer que Saramago também incentiva assédio sexual ou qualquer coisa assim, não é? Mas vamos ver, obviamente, que obviamente que sim, os maias são racistas, não são racistas, têm passagens racistas porque, lá está, é relativamente ao contexto histórico, numa altura em que existia preconceito para com brancos e negros. Exatamente, concordo com quase tudo aquilo que o André disse. A questão é que o livro foi lançado em 1880. Ponto. O professor, o dirigente da Associação Portuguesa de Professores, o senhor Pedro, não me estou a lembrar do nome, é Pedro qualquer coisa, peço desculpa, não me estou mesmo a recordar do nome, veio dizer que implica uma análise profunda do contexto histórico e racial e do pensamento histórico e do pensamento racial, como o André disse, não é preciso muito. Porque é assim, se nós estamos a falar de alunos do 11º ano, em que o professor diz, nós estamos a falar de uma obra que aconteceu em Portugal em 1880, e o aluno imediatamente não percebe o contexto histórico em que aquilo se insere, temos uma coisa bastante grave em Portugal, que vai muito mais para o fundo do que o estudo dos maias. E aquilo de ela dizer que este contexto, estas passagens não tiram valor à obra, a mim pareceu, pelo menos da primeira vez que li, quase com o intenso de se tirarmos esta passagem a obra fica igual. Não fica igual, porque isto aí faz parte do imaginário da obra, muitos deles são pontos de descrição da obra, ou seja, no filme nós temos a imagem que nos descreve o momento em que nós estamos, na história mesmo, no livro, é uma imagem mental, por isso precisamos das palavras para construir essa mensagem, essa imagem mental. Mas os maias não são racistas, essa se calhar era ou não era, porque esse era um homem de 1880 que vivia no seu tempo, ou seja, a sua história, a forma como ele via o mundo consoante a sociedade em que estava inserida, apesar de ser um visionário, ele
anti-escravatura, mas pró-colonialismo. Porquê? Porque nessa altura o colonialismo é um segredo que eu se calhar vou contar a algumas pessoas que são a favor desta inquisição contra os maias, que era uma coisa normal. É uma coisa que às vezes acontece ao longo da história, coisas que hoje são consideradas erradas, na altura eram consideradas normais. E nós temos que perceber isto. É aquilo que nós vimos a dizer durante muito tempo. É o contexto histórico. Aconteceu num momento porque a sociedade era assim e na altura era assim. Essa foi um visionário do seu tempo. Foi genuinamente um visionário do seu tempo. No entanto, ele era um homem que tinha as limitações que tinha com aquele tempo. E depois também temos que fazer uma coisa. Nós temos que analisar uma obra sem saber o tom que o autor está a dar àquele determinado ponto. Porque nós não podemos falar com essa. Pelo menos não, normalmente. Poderemos, se calhar, fazer uma ação de espiritismo com essa, e aí eles explicaram-nos o tom que ele queria dizer. Poderemos ouvir a resposta, como António Lobo Antunes diz, que o que interessa é o que está lá escrito, não é? Eu recordo aquela entrevista de António Lobo Antunes, em que o jornalista faz uma análise tremendamente profunda ao seu livro, e ele diz que é que escreveu esse livro, não fui eu de certeza, porque não era aquilo que estava lá escrito. Mas agora falando mais a sério, temos que perceber que foi escrito numa altura da história em que aquilo era assim. E é isto que os alunos têm que ver. Porque isto aqui de colocarmos um aviso, e já rapidamente para passar para o próximo tempo, colocando um aviso, olha, isto pode ser racista, é muito estranho, parece que temos que ter um aviso sempre antes de qualquer coisa. Aqui, uma proposta para a editora que for reeditar o livro, mais uma edição com a certeza vai haver, que ponha antes de qualquer parágrafo que possa ter conotação. Atenção, inserir aqui, atenção, racismo. E no final, como uma espécie de aviso. Só para terminar, daqui a bocado, em vez de nós nas costas termos aqueles autocolantes a dizer dá-me um pontapé no rabo, diz, olha, eu sou racista, eu sou xenófobo, daqui a bocado está assim. Este aviso, agora, este aviso, atenção, isto pode ser racista, não sigas isto, nunca funcionou, está bem? Porque uma pessoa que é racista vai ser racista, não é por causa deste aviso. Nunca ninguém disse, nunca aconteceu na história, não digas isto porque o racismo é feio. Então está bem, se calhar não vou fazer. Nunca aconteceu. Infelizmente, nunca aconteceu, não é assim tão simples. E agora, passando para o próximo tema, chega-nos também chega-nos dos Estados Unidos também, uma escola privada de Manhattan, em Nova York, chamada Escola Grace Church, fez um guião, por assim dizer, de comportamento dos alunos, de forma como os alunos devem se referir, e diz para serem retirados, ou que os alunos deixem de usar termos como pai, mãe ou pais, e passar a usar termos como adultos, pessoas, famílias, tutores, em vez daqueles que eu referi, ou, por exemplo, cuidadores em vez de babysitter, para evitar que haja suposições sobre as famílias, sobre as suas famílias, e que para tornar a escola assim para tornar a escola mais inclusiva. Ou seja, isto é muito parvo. Isto é muito parvo. Eu juro que isto é muito parvo. Porquê? Porque nós nem sequer estamos a falar de uma coisa que seria... Porque, primeiro, rapidamente, eu vi muitas pessoas a dizer mas em Portugal usa-se o termo encarregado de educação. É diferente. Aqui não estamos a falar nos papéis oficiais da escola que tem o termo encarregado de educação como responsável pelo aluno. Não. Portanto, o Estamos a falar encarregado de educação, às vezes, nem é o pai nem é a mãe, é outro familiar. Sim, mas não estamos a falar do ponto de vista oficial, estamos a falar do ponto de vista da comunicação dos alunos, normal, a falar é normal no recreio. Ou seja, isto é muito parvo, porquê? Porque eu vou dizer uma coisa, nós nem sequer estamos a falar do facto de não usar nenhum tipo de termo que possa ser considerado ofensivo para outra pessoa, não. Nós estamos a falar em não usar termos porque a outra pessoa pode interpretar aquilo de forma errada sobre nós. Eu vou dizer um segredo a esta escola. Se o aluno disser, os meus pais estão separados, a análise que ele pode fazer é os meus pais estão separados. Que outra pessoa vai fazer. Os pais deste aluno estão separados. Se os meus familiares estão separados, aquilo que a outra pessoa provavelmente vai pensar é que a família está toda separada. Porque é diferente. As palavras significam coisas diferentes. Nós temos... Isto é muito parvo. Nós temos que perceber uma coisa que é porque assim, uma coisa é um discurso que pode ofender outras pessoas, outra coisa completamente diferente é nós termos cuidado porque outras pessoas podem interpretar aquilo de forma diferente. Uma proposta que eu tenho para as grandes empresas de tecnologias, pois não digam que eu nunca vos ajudo, que é criarem um sistema, uma aplicação para o telemóvel que identifica aquilo que nós estamos a dizer e que lança um alerta a dizer atenção, ironia, atenção, sarcasmo.
Atenção, está a falar a sério. Uma coisa assim. E se calhar fica mais fácil para todos, porque se nós estamos constantemente nisto de que nós temos que dizer coisa porque a outra pessoa pode interpretar de forma diferente, malta, isto é muito parvo. E há quem goste de usar, há pais e mães que gostam de se identificar como pais e mães, há outros que não, mas não podemos ser assim, não podemos proibir palavras porque outras pessoas podem interpretar aquilo de forma diferente e pode magoar alguém que nem que é ninguém, que é ninguém. Eu tive uma ideia para esta escola, se calhar apostava noutras coisas, não sei. Eu concordo com tudo aquilo que o Francisco disse e eu nunca vi nenhuma criança a dizer o meu adulto, o meu... É um bocadinho esquisito as crianças referirem-se aos pais desta maneira. Portanto, obviamente que acho que já todos lidamos com pessoas que têm pais juntos, pais separados, que não têm pais, e eu acho que isso não faz a mínima diferença na cabeça de alguém. Obviamente que as crianças têm de ser ensinadas que uns têm pais, outros não têm pais, outros têm pais separados, outros vivem com avós, tios. É as vidas de cada um, obviamente, e esta escola, obviamente, que deu-lhe uma epifania. Obviamente não faz sentido isto. E nós devemos continuar a deixar as crianças, porque as crianças, obviamente, são o ser mais genuíno que há, portanto, aqui não há. Se existir bullying por parte das crianças é porque ele vem de casa e obviamente que é a partir de casa que nós devemos educar as crianças e ensiná-las que estas coisas não têm diferença nem significado tão grande como aquele que parece. E acredito eu que se isto passasse a ser assim feito, o mundo estaria cada vez melhor. E está feito assim o programa por hoje. Eu espero que tenham gostado mais uma vez. Para a semana cá estaremos. Fizemos alguns amigos agora no estrangeiro e também fomos mais intelectuais ao pegar nos maias, mas para a semana, obviamente, cá estaremos para mais uma emissão. Até para a semana e esperemos com mais medalhas de ouro. Exatamente. Mais uma edição do Liberdade de Expressão com o Francisco Gomes e o André Ferreira. Rapazes, bom fim de semana. Até 2 a 8 dias.